E eu estou aqui ainda? Tô. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Vocês estão me ouvindo? Tá, Sim, ok, estamos. então. Então vamos lá. É porque vocês sumiram aqui da tela por um instante, mas voltou. Então vamos lá, vou fazer a prece. Convido a todos a se unirem comigo em prece. Convido também a todos a fecharem seus olhos. Isso sempre ajuda na concentração e na entrega a esse momento. A prece é um momento de comunhão, de união com Deus, com a espiritualidade do bem, com os nossos mentores espirituais. E agradecemos profundamente ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, Senhor, na busca do conhecimento, na busca de instrumentos, de elementos que nos ajudem, através da nossa reflexão, da nossa percepção, entender um pouco mais a vida, entender melhor o nosso papel nesse palco da vida. Te pedimos, Senhor, que nos inspire, que nos proteja, que nos envolva na tua paz, para que tenhamos uma tarde, início da noite abençoada, onde possamos sairmos hoje daqui renovados em fé, em esperança e principalmente, Pai, em muito amor. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje eu vou pensar junto com vocês um pouco sobre o que faz sentido para nós. O que a gente está fazendo nessa vida? No último encontro comigo, né? Nós pensamos um pouco o que é vir a ser espírita, o que é o espiritismo, o que é o espiritualismo. E eu queria pegar esse gancho aí do que eu pensei da última vez e colocar um pouco, aprofundar um pouco essa questão do que vem a ser, mais do que ser espírito, o que vem a ser cada um de nós, qual o nosso papel diante da vida que nos apresenta. O que a gente está fazendo aqui? Como a gente está utilizando o nosso tempo? Qual é a qualidade que nós estamos dando a esse tempo? Que tipo de energia, quantidade de energia, qualidade de energia que nós estamos produzindo e distribuindo e compartilhando com aqueles que estão no nosso caminho. E a gente só pode pensar nisso se nós dermos algum tempo na nossa rotina diária, na nossa existência aqui terrena, a momentos de reflexão, a momentos de parar, observar, sentir, perceber o que estamos fazendo e como estamos fazendo tudo aquilo que diz respeito à nossa existência. Isso é fundamental. Todo espírita, aquele que verdadeiramente se percebe, se sente espírita, deveria estar constantemente nessa observação, mas não numa observação muito passiva, onde só se observa e deixa as coisas fluírem sem nenhuma participação ativa. O espírita, o espírita que realmente entende o que é o espiritismo, que abraça a doutrina espírita, ele tem que ser proativo diante da sua vida. Ele tem que ser participativo no processo da vida. Ele tem que, de alguma forma, fazer acontecer a sua vida, entendendo que a vida vai apresentar a ele múltiplas experiências e oportunidades, e que cabe a ele interpretá-las, aprender com elas e dar um passo além na sua evolução. Hamed, no seu livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, ele tem um capítulo que se chama o seguinte: será que buscamos o que queremos? Isso é uma pergunta que a gente tem que estar constantemente se fazendo. Será que, nesse momento da minha vida, eu estou posicionado da forma correta
da melhor forma possível, diante do que a vida me apresenta. E eu vou abrir aí um parênteses para lembrar a todos vocês, quando eu falo de uma forma correta, se eu estou na melhor posição que eu possa estar, eu não estou aqui me referindo à perfeição. Há muito tempo eu deixei de almejar a perfeição na encarnação que eu estou. Chegar nessa encarnação. Mas nós podemos, sim, melhorar e muito a nossa vivência na atual encarnação. Ainda que não cheguemos à perfeição. Então, o objetivo das pessoas que buscam, dentro da doutrina, encontrar uma razão de viver, uma forma mais equilibrada de viver, é através dos momentos de reflexão, mas de reflexão ativa, daquela em que se pensa, sente e age a partir dessas reflexões e dessas percepções. Isso é fundamental. Hamed, ele começa o capítulo com algumas perguntas. O que queremos realmente da vida? Isso é fundamental. Talvez seja a primeira pergunta. Para que vivemos? Qual a nossa busca verdadeira nessa vida? Queremos mesmo viver a vida que levamos? Será que queremos? Queremos mesmo fazer o que fazemos? Queremos mesmo estar com quem estamos? Perguntas que, no primeiro momento, parecem muito simples de responder, um sim ou não. Mas essas perguntas requerem muita sinceridade conosco mesmo. E não é fácil responder algumas perguntas. Não é fácil. Porque, ao longo da jornada, nós nos permitimos nos iludir com as propostas, sugestões daqueles que convivem conosco na atual existência. Ao longo das muitas experiências que tivemos nessa existência, sem pensar nas outras, fomos acolhendo as sugestões, as informações, as opiniões de todos aqueles que compartilharam de alguma forma com a nossa vida. E muitas vezes deixamos no caminho a nossa essência, aquilo que acreditamos de fato, aquilo que de fato faz sentido para a gente, aquilo que talvez em algum momento lá atrás nos preenchia a alma, nos dava prazer, nos dava uma sensação de preenchimento da alma, onde fazia com que a vida fizesse total sentido. E muitas vezes essa perda de conexão conosco mesmo se dá pelo fato de acolhermos demais a opinião das outras pessoas, em detrimento do que o nosso interior está dizendo, do que o nosso interior está nos alertando. É preciso que a gente comece a dar um pouco mais de ouvidos, um pouco mais de atenção ao que se passa no nosso interior, ao que os nossos sentidos estão tentando nos dizer. Para isso, no mundo atual em que vivemos, com a enxurrada de informações, com a tal globalização, onde recebemos informações das mais variadas, opiniões das mais variadas, de pessoas colocadas em culturas diferentes da nossa, com maneiras de viver, de sentir, de perceber e de pensar diferentes da nossa, muitas vezes apropriadas ao lugar e ao tempo em que estão vivendo. Nós, muitas vezes, ao recebermos essas opiniões, colocamos isso como verdades na nossa existência e no lugar onde estamos. E, muitas vezes, elas não são as opiniões, as informações
mais adequadas à realidade que nós vivemos aqui e agora, no espaço geográfico e na sociedade, no meio social que a gente vive. Muitas vezes, aquilo que se apresenta é bom para a realidade do outro e não necessariamente o melhor para a nossa realidade. É preciso sabermos interpretar, filtrar, entender o que nos chega e dar a eles a roupagem que eles têm de fato, a validade que eles têm de fato para a nossa experiência atual, para o momento que nós estamos vivendo. E isso é fundamental. Somos seres sociais, eu todo momento estou falando isso. Somos seres extremamente influenciáveis. Hoje nós estamos sendo pessoas que têm muito do conjunto das informações e sugestões que recebemos ao longo dessa convivência. Isso é natural. Mas não podemos ser somente isso. Precisamos interagir e conviver com o outro, mas precisamos estar cientes de que a decisão é nossa, que a escolha é nossa, que a percepção, o modo de entender e de usar aquilo que nos chega é característico e próprio de cada um de nós, é individual. O que serve para mim não necessariamente é o melhor para a Gláucia, para a Cláudia, para a Tereza, para a Isis, para o Zezinho, para o Mauri. Pegamos a mesma informação e vamos ter que ter essa percepção e esse entendimento dessa informação para usar dentro da nossa realidade. E não apenas repetir o que foi dado para a gente. Muitas vezes o que fazemos é repetir ensinamentos sem tomar conhecimento da profundidade desse ensinamento que nos foi passado, de entendermos em profundidade a essência desse ensinamento que nos passaram, dessa informação que nos passaram. Ficamos na superficialidade dessa informação ou desse conhecimento e adotamos ele sem pensar, sem refletir, muitas vezes sem adaptar a nossa realidade. E isso causa uma enorme confusão na nossa vida. Porque nós vamos perdendo a nossa conexão, não com o outro, mas principalmente conosco mesmo. Nós vamos, ao longo de um tempo, nós vamos perdendo essa identificação e vamos não nos conhecendo mais diante daquilo que outrora a gente acreditou ser o melhor. Nós nos perdemos, nós nos desviamos na nossa senda evolutiva. E a vida, muitas vezes, a partir desse momento, vai perdendo o sentido. Por isso, hoje, muitas pessoas encontram um enorme vazio em suas almas. Perdem a motivação e o entusiasmo com as suas próprias vidas. Talvez porque estejamos vivendo muito mais a vida dos outros do que a nossa própria vida, do que a vida nos oferece. Talvez estejamos perdendo tempo demais tentando copiar e viver o que o outro acha que é melhor para nós vivermos. E não paramos para refletir o que de fato é importante e essencial para a nossa plenitude, para o nosso bem-estar psíquico e espiritual. É preciso resgatar essa conexão conosco mesmo, para que possamos, a partir daí, fazermos as escolhas mais acertadas, mais próximas dessa nossa bússola interior que nos mostra o caminho a seguir. Muitas vezes nos distanciamos das metas e dos objetivos traçados lá no plano espiritual, porque deixamos nos influenciar demais pelo externo e abafamos, apagamos o que internamente está nos impulsionando para um caminho mais equilibrado, mais harmonioso diante da nossa evolução.
Amém. Mais adiante, ele tem um texto que eu gostaria de ler para vocês, que eu achei muito bacana, muito pertinente em tudo que eu vinha pensando. Ele diz: pedimos de fato o que desejamos? Pode ser que nos darão tudo aquilo do que não gostamos. Buscamos verdadeiramente nosso íntimo? Senão, acharemos coisas que não têm a ver conosco. Batemos na porta que queremos? Talvez abrirão portas pelas quais não queremos passar. E dando uma paradinha aqui, quantos desafios, quantas dores, quantos sofrimentos vivenciamos e que poderíamos não ter tido essa experiência dolorosa. Simplesmente porque fomos em busca de coisas que não estavam dentro das nossas prioridades íntimas. Nós nos afastamos de nós mesmos, nos perdemos nessa caminhada, nessas escolhas. E aí trazemos a nossas vivências dolorosas que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos tido um pouco mais de tranquilidade e atenção ao que a nossa voz interna estava pedindo. Se não sabemos o que queremos, para onde então estamos indo? Sabemos o que queremos, de fato? Está aí uma boa pergunta para a semana, tá? Como a vida maior vai facilitar a nossa caminhada se não sabemos qual é o nosso rumo ou a meta? São tantos pedidos que fazemos à espiritualidade, mas são muitos, né? Nós somos pedintes, né? A gente agradece, é verdade. A gente aprendeu que agradecer é fundamental. Como a gente pede para a espiritualidade. Agora, será que nesses pedidos todos, tudo faz sentido, de fato? Eu fiquei me questionando. Será que não foi melhor a espiritualidade não me atender na maioria dos meus pedidos? Não sei não, mas eu acho que sim. Se fosse atender tudo que eu quisesse, eu não estaria aqui com vocês hoje, com certeza. É bem provável de estar em outros caminhos. Mas vamos continuar lendo, que é melhor. Se não sabemos o que queremos, para onde estamos indo. Pense bem, reflitamos, diz Hamed. Sentir e viver a vida interior é muito mais do que ficar pensando nela. Espíritas, pensemos, é fundamental, mas vamos agir, que é tão fundamental quanto pensar e refletir. Ação, para ontem, não é para amanhã. Necessitamos tomar uma atitude de observação interna e externa, de atenção perceptiva, junto com o anseio de encontrarmos o nosso verdadeiro lugar na vida, de entendermos o sentido das coisas que nos acontecem, visto que tudo tem um significado implícito. Isso é um convite a nos responsabilizarmos por nossas escolhas, nos responsabilizarmos por nossa vida e pelo que estamos agora vivendo. O mundo nos apresenta uma enxurrada de pensamentos concluídos e opiniões prontas. É um erro de cálculo buscar respostas feitas. Não tem receita de bolo, gente. E muitos de nós ainda não queremos pensar por nós mesmos. Dá um trabalho danado, né? Chegar a algumas conclusões. É muito melhor deixar o outro pensar, não é? Espírita adora palestra. Por quê? Deixa o outro pensar. Eu vou lá e concordo. Ok, maravilhoso. Agora, será que a gente pensa naquilo que foi dito? Isso é que a gente precisa. Ação.
É pensar de fato no que está se falando, concordando ou não, mas tomar uma posição diante de. Assim procedendo, apenas agravamos a angústia da busca, por não procurarmos o que está imanente na própria alma. Todos nós temos dentro de nós a bússola que nos aponta o caminho a seguir. Basta olharmos para essa bússola. Alguém aí vai pensar, mas onde está essa bússola que eu não acho, né? Verdade. Mas tem que achar a bússola. Cada criatura tem um jeito único de ser e crescer. Verdade. Um espaço exclusivo a ocupar neste mundo e um peculiar poder pessoal de mapear seu próprio caminho evolutivo. Não dá para botar a conta, a culpa nos outros. Não dá para a gente ficar nesse discurso por muito mais tempo. Os outros nos influenciam? Influenciam. Os outros têm alguma responsabilidade? Tem. Mas você, eu, todos nós somos responsáveis por nossas escolhas, ainda que sejamos influenciados. O que resulta da opinião alheia e nela se fundamenta é conceito relativo. Vou repetir para vocês. O que resulta da opinião alheia e nela se fundamenta é conceito relativo. O que deriva da realidade das coisas, o que se sente, o que se vive e nela se baseia é fato autêntico. A grande maioria das criaturas prefere enxergar por meio dos olhos dos outros. Entretanto, devemos perceber a vida com os nossos próprios olhos. Eu sei, dá trabalho, também acho, mas não tem outro caminho. Sabemos mesmo o que pedimos? Ele repete a pergunta. Eu acho que depois disso tudo, eu acho que menos do que antes, né? Do contrário, poderemos viver existencialmente sem paradeiro, como ambulantes sem rumo e sem porto. Diziam os antigos sábios: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Quando temos um objetivo claro, o universo inteiro conspira silenciosamente em nosso favor. Assina embaixo do Hamed. Perfeito. Só tem que descobrir agora como. Mas a doutrina nos ajuda muito. Ela nos dá um manancial de informações, de reflexões, que nos ajudam muito nessa nossa conexão conosco. Nesse encontro com essa busca, que vai nos mostrar as diretrizes necessárias para essa harmonia, para essa plenitude, vamos dizer, ainda que parcial, de todos nós na nossa caminhada. Há 2000 anos atrás, teve um espírito que nos trouxe, está aqui até a foto dele aqui, ó, gente, ó, que nos trouxe não palavras, mas exemplos principalmente de como nós poderíamos melhorar muito a nossa vivência nesse planeta. Há 2000 anos atrás. Ele está aí, ainda extremamente atual e presente na nossa vida. Até quando nós vamos negligenciar
esses conhecimentos e não vamos colocar esses ensinamentos na nossa vida prática, no dia a dia, nas nossas relações, nas nossas palavras, na nossa forma de perceber o mundo, de interagir com esse mundo. É preciso despertarmos para que possamos, de fato, tomarmos as rédeas das nossas vidas. Que deixemos de ser joguetes na mão das opiniões alheias, mas que possamos, na interação com o outro, decidir, escolher, permitir aquilo que de fato nos diz respeito, aquilo que de fato acrescenta algo para a nossa existência, para a nossa caminhada. Que possamos, ao longo da semana, refletirmos bem sobre aquela pergunta de Hamed, que é: o que queremos da nossa vida? Eu desejo a todos uma semana de muita reflexão, de muita paz. E desculpem, mas a bateria está acabando. Isso não estava no script, mas eu tenho que conectar rapidamente a tomada, senão eu vou sair da conexão. Me perdoem. Rapidinho. Pronto. Se fez a luz novamente. Uma semana extremamente produtiva. Produtiva no sentido de estarmos aptos, abertos à reflexão, a olharmos um pouco mais para dentro de nós, a deixarmos vir o que vem de fora, sim, porque muita coisa boa vem, com os corações abertos, com as mentes abertas, para que possamos receber aquilo que for bom. E dali escolhermos o que vai fazer parte da nossa viagem evolutiva. E dessa forma, eu tenho certeza que encontraremos uma vida mais prazerosa, com mais sentido, com mais prazer. Convido a todos a fecharem os olhos para vivenciarmos o passe virtual. Apesar de a prece que vou fazer junto com o passe ser a distância virtual, lembrem-se que todos, sem exceção, estão na companhia de amigos espirituais e seus mentores espirituais, que bem antes de iniciar o nosso encontro virtual, já estavam em seus lares, procurando harmonizar o ambiente, a psicosfera dos seus lares, da onde vocês se encontram, para que pudessem ter a melhor condição para os momentos de reflexão e para esse momento que vamos viver agora com passe virtual. Convido a todos a perceberem a sua respiração, o entrar e o sair do ar em seus pulmões. Não briguem com seus pensamentos caso eles venham. Não briguem com eles. Simplesmente volte a ter atenção à sua respiração quando eles vierem. Dessa forma, criamos um ambiente psíquico, um ambiente físico, propício a recebermos as energias que emanam do plano espiritual. Energias amorosas que penetram todos os seus centros de forças e chakras, que vão preenchendo cada célula do teu corpo,
físico e espiritual. Sinto essa energia amorosa dos espíritos amigos penetrarem toda a tua alma. Através do centro coronariano, o centro, no topo da sua cabeça. Essa energia suavemente vai preenchendo todo o seu corpo, trazendo o equilíbrio e a harmonia a cada célula, a cada molécula de teu corpo, físico e perispiritual. Sintam essa energia que nos invade e nos aquece. É natural que sinta um calor, preenchendo todas as partes de teu corpo. Isso é o amor divino em forma de energia, que te traz calma, te traz serenidade. Ameniza as tuas mágoas e tristezas. Traz uma alegria profunda a teu ser. Te agradecemos, ó Pai, por esses breves momentos, mas extremamente significantes para o nosso espírito. Sabemos, Pai, que através da nossa fé recebemos, pelo merecimento de cada um de nós, as energias que precisamos para o reequilíbrio do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual e de nosso espírito imortal. Profundamente gratos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui em sintonia contigo. Aproveitamos este momento de paz e plenitude para agradecer tudo que temos recebido ao longo de nossa vida. E te pedimos, Senhor, que nos proteja ao longo de toda a semana, que nos traga a paz que tanto precisamos, que nos conceda a saúde que precisamos para continuar, que nos alivie as dores, Pai, do corpo e da alma, que nos traga a tua companhia através dos teus mensageiros do bem, para que sejamos inspirados naquilo que precisamos, para que possamos fazer as escolhas mais acertadas. Ó Pai, sabemos da tua infinita misericórdia, sabemos que tu não nos abandonas jamais, e certos de tua presença, nos entregamos confiantes em tuas mãos, para que seja feita a tua vontade acima de tudo. E nesse momento, Senhor, te pedimos a permissão também aos nossos mentores espirituais e toda a espiritualidade aqui presente, que coordenam os trabalhos e auxiliam os trabalhos do Aliança do Divino Pastor, para encerrarmos os passes virtuais e a reunião da noite de hoje. Graças a Deus.